Salve, salve galera do Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo de aquisições com breves resenhas. Eu me chamo Fernando e a pilha de quadrinhos que eu tenho para mostrar para vocês, galera, é realmente sensacional. Antes eu quero convidá-los a conhecer o nosso Apoia-se, o link está na descrição desse vídeo. Você pode participar do grupo de exclusivos do Central HQs, que é um grupo bem limitado, onde a gente fala sobre quadrinhos, séries, filmes, games, galera realmente muito unida, é um grupo bacana que você não fica perdido com centenas de mensagens. Temos também sorteios, vídeos antecipados, participação nas lives. Além disso, temos também 2 grupos de promoções, tanto no Telegram como no WhatsApp, e os participantes concorrem a sorteios mensais. Por fim, se você for fazer as suas comprinhas, façam aqui pelos links do canal, pois é de grande ajuda, beleza? Dito isso, vamos começar com a publicação nacional Tupiniquins Mato Virgem, de Carlos Figueiroas, Michele Nunes e Rod Fernandes. Edição aqui com bom acabamento gráfico, olha só. A capa da edição com verniz, capa cartonada, papel couché colorido. Em breve eu vou estar resenhando essa publicação aqui no canal. Na sequência, um quadrinho de ficção científica do mais alto nível. Eu estou falando de Humanity Lost, de Callum Stephen Deagle, publicação britânica independente, que saiu aqui no Brasil pela Fantastic Hub, material que foi financiado via Catarse. Eu li essa publicação e resenhei junto do Renato, apoiador do canal, no quadro Central Resenhas. E galera, realmente é uma obra muito boa. Quem gosta de ficção científica, esse material eu acho que vale a pena conhecer. Capa cartonada com papel couché colorido. A arte é espetacular. Se você quiser saber mais detalhes dessa publicação, assista a resenha que a gente fez na terça-feira. Olha só, colorização também caprichada. Serão 3 volumes, esse daqui é o primeiro dessa série. Agora nós vamos com um grande clássico dos quadrinhos independentes mundiais, As Espadas de Cérebros, de Dave Sim. Esse daqui é o primeiro volume da editora Futuro, que compila 4 edições da série, material que conta com um formato maior do que o americano, capa cartonada com orelhinhas e papel offset preto e branco, conforme saiu originalmente lá nos Estados Unidos. A editora Futuro, ela está realmente trazendo publicações bem interessantes para o Brasil. Houve aí uma certa desconfiança no início da editora, porém já está com o 3º volume de Nathan Ever já publicado, o 4º já em financiamento no Catarse, e enfim nós temos agora no formato encadernado As Espadas de Cérebros, galera. Um material realmente muito elogiado e admirado por vários quadrinistas, entre eles o Alan Moore. Então em breve eu vou estar resenhando essa publicação aqui no Central HQs. Agora nós vamos basicamente de materiais Marvel Comics. E eu inicio com a coleção clássica Marvel, volume 47, Thor, volume 8. Esse daqui era um dos volumes que me faltavam. Naquela organização que eu fiz de final de ano da minha coleção, falei, opa, cadê o volume 8? Aí fui atrás, comprei a publicação. Traz aí as primeiras histórias do Deus do Trovão, material, né, que tem um acabamento gráfico básico, mas bem funcional, um ótimo custo-benefício, diga-se de passagem. E eu resenhei as primeiras edições do Thor aqui no canal e pretendo retomar inclusive, tá? O próximo é a Saga do Wolverine, volume 3, dando continuidade àquela coleção histórica Marvel do Wolverine, com as primeiras histórias mensais do personagem, a minissérie também, que saiu em 4 volumes pela editora Panini. Então, basicamente, continua a partir dali. Eu acho que o primeiro volume da Saga do Wolverine, ele pega umas 2 edições do que foi lançado na coleção histórica. Então, o resto já não vai se repetir. De qualquer forma, temos aqui um material, né, que conta com capa cartonada e papel offset colorido. A Saga do Wolverine eu vou continuar até onde ela for. Temos também a Saga dos Vingadores, volume 8. Já foi anunciado que ela vai se encerrar no volume 10. Então tivemos aí pelo menos 60 edições de uma fase realmente muito legal aí dos Vingadores, seguindo aí o mesmo padrão gráfico das edições sagas.
Essa próxima publicação não podia deixar passar, eu estou falando de Cage de Brian Azzarello e Richard Corbin, material que saiu lá no início da mensal Marvel Max, da editora Panini Comics. Demorou até para ter uma publicação encadernada desse material, que é realmente bem bacana. Se eu não me engano é do selo Marvel Knights, né, essa história, uma pegada mais adulta. Aqui você tem a arte do mestre Richard Corbin e o roteiro já do conhecido Brian Azzarello de 100 balas. O próximo é o velho Logan Fim do Mundo, que traz Ed Brisson, Mike Deodato Jr. e Brian Robertson, dois brasileiros aqui nessa publicação, material bem volumoso, olha só, compila as edições 31 a 50 e mais o anual número 1 de 2018, são 464 páginas. Vamos com uma overdose de Golias Esmeralda. Não é uma overdose tão grande assim, ainda que na parte de breves resenhas eu ainda vá continuar falando aí do Incrível Hulk. Então eu tenho em mãos aqui o primeiro volume da saga do Hulk Vermelho. Não é exatamente o Bruce Banner, né? E aqui nós temos quem é o Hulk nessa primeira edição. Material que, como eu disse, segue o mesmo padrãozinho aí, né, das sagas, o que para mim é um ótimo custo-benefício, né, capa cartonada com papel offset colorido. Essa publicação vai compilar as edições Hulk 1 a 6 lá de 2008, com roteiros de Jeff Loeb e a arte de Ed McGuinness. Bom, primeiramente, galera, e eu vou resenhar essa publicação com mais detalhes, eu achei as páginas um tanto escuras, tá? Eu não me recordo se na mensal também era mais escurecido assim. Eu estranhei um pouco, tá? Mas aí teria que conferir. Eu lembro que era mais escuro mesmo, só que aqui, não sei, pareceu ainda mais, vamos dizer assim. Se você me perguntar se a saga do Hulk Vermelho vale a pena ou não, e obviamente essa publicação está vindo aí na onda do filme, né, do Capitão América, agora estrelada por Sam Wilson, basicamente, galera, quando esse material foi lançado, inclusive lá nos Estados Unidos e depois aqui no Brasil, os primeiros arcos, eles são legais, eles são interessantes, porque tinha ali um mistério de quem seria o Hulk Vermelho. Ainda que o Jeff Loeb, né, estivesse repetindo plots, né, que ele costuma fazer nas mais diversas publicações, mesmo aqueles materiais que são sensacionais, né, como o Longo Dia das Bruxas e assim por diante, que vai envolver um assassinato e quem seria o assassino misterioso, né? É basicamente o que nós vamos ter aqui. Porém, como a gente já sabe a identidade do Hulk Vermelho, não é algo que realmente vai surpreender o leitor, né? Esse impacto você acaba perdendo. No que levava realmente a galera a comprar a publicação era essa curiosidade e tal, né? Então, os dois primeiros arcos, ainda assim, né, eles são divertidos. Mas depois, né, vai cair de qualidade. O Jeff Loeb, ele tem problemas ali em conciliar os poderes do personagem. Ora ele é fodão, já depois não é mais. Então tem algumas contradições que particularmente me incomodaram. E depois a gente tem o Jeff Parker assumindo os roteiros. Aqui no Brasil a Panini finalizou a série do Hulk Vermelho, publicou tudo. Inclusive, dois encadernados finalizaram a série do personagem. Eu pretendo acompanhar porque, obviamente, sou verme, né, galera? Não tem jeito. Ainda com o Incrível Hulk, nós temos o segundo volume da nova série do personagem, que felizmente está saindo no formato encadernado, que é Demônios da Guerra, com roteiros do Philip Kennedy Johnson e a arte de Nick Klein. Conta também com o Danny Ears, que faz um trabalho, galera, muito questionável artisticamente falando. Edição com uma bela arte de capa, verniz aplicado, né, e papel couché colorido. Vai ter resenha essa semana dessa publicação, tá, galera? Já vou estar falando dela para vocês. A próxima publicação, galera, era o material que eu mais aguardava no ano de 2025. Sim, eu estou falando do segundo volume ônibus da série do Incrível Hulk por Peter David. Galera, isso aqui é muito, mas muito bom. Ah, Fernando, você tá falando isso porque você é fã do personagem? Pelo contrário, galera, quem acompanha aqui as resenhas que eu faço das publicações do Hulk, sabe que eu sou muito exigente. Eu não fico passando pano. Se eu não gosto, eu falo mesmo, né? Eu critico. É difícil até eu elogiar uma história do Hulk. Obviamente, o personagem tem fases clássicas, né? Principalmente lá do Bill Mantlo com Sal Buscema.
tivemos John Byrne, e agora essa publicação que é praticamente uma unanimidade entre os leitores, que é uma das melhores séries de super-heróis dos anos 90. Isso aqui realmente é muito bom, tanto que venceu o prêmio Eisner, a dupla Peter David, agora com os desenhos do Dale Keown, putz, é foda demais. E como o Peter David consegue criar aventuras originais, interessantes, envolvendo o personagem e a sua nova criação, né, o Professor Hulk, com um humor muito equilibrado, pontual. O leitor percebe grandes sacadas humorísticas do Peter David dentro da publicação, mas não é uma série de humor, são pequenos alívios cômicos pontuais dentro da história que enriquece ela ainda mais. As tramas realmente são muito boas, é um material aí, ó, como vocês estão vendo, capa dura, tem essa sobrecapa aqui sem a sobrecapa, e obviamente eu vou mostrar tudo com mais detalhes quando eu for resenhar essa publicação. E aqui a gente tem, né, o papel couché colorido. Deixa eu colocar para cá. E falando em Omnibus, nós temos também o Extreme X-Men com Chris Claremont e Salvador Larroca. Publicação que eu arrisquei, tá? Não li a fase que saiu dentro da mensal, publicado pela editora Panini, se eu não me engano, em X-Men Extra, mas como estava com um preço muito convidativo, acabei comprando a publicação. Olha só, aqui sem a sobrecapa. Não garanto uma leitura para tão breve, né? Mas como eu paguei barato, eu acho que vale a pena aí ter na coleção, em algum momento eu devo ler ela. E para finalizar a parte de aquisições, nós temos o segundo volume de Kull, o Destruidor, pelo Machado Eu Reino. Publicação da editora Panini. Material que vem com capa dura, sobrecapa, mas o papel ele é o offset colorido, tá? E aqui tirando a sobrecapa, nós temos essa arte de capa. Bom, galera, de aquisições basicamente nós temos essas publicações, realmente materiais muito interessantes, e agora nós vamos às breves resenhas. Começando com o quadrinho italiano Bonelli, mas no caso aqui uma série de ficção científica à moda italiana, material da editora Futuro, o terceiro volume de Nathan Never, e o quarto, galera, já está em financiamento lá no Catarse. Publicação que vai trazer as primeiras histórias do personagem com um excelente acabamento gráfico, capa cartonada com orelhona, papel offset preto e branco, contém 300 páginas compilando 3 histórias, que são essas aqui, em cada um dos volumes da série Nathan Never, que agora é publicado pela editora Futuro. Eu já resenhei as 2 edições anteriores aqui no canal, inclusive o primeiro volume foi lançado aqui no Brasil pela editora Grafite, com o mesmo formato e o mesmo acabamento gráfico. Aí a editora Futuro assumiu os direitos da publicação aqui no Brasil, lançou o volume 2, lançou o volume 3 e o volume 4, como eu disse, está em financiamento no Catarse, até vou deixar o link na descrição para quem se interessar. Bom, mas falando dessa publicação, e tem um texto de abertura realmente bem interessante, que vai falar do início da Era de Ouro do personagem, tá? Onde nós vamos ter histórias mais equilibradas, mais bem contadas, onde o personagem, após as 6 primeiras edições, começa a ter uma melhor definição das suas características, dos personagens coadjuvantes, na própria trama que ele acaba se envolvendo. Então nós vamos ter aqui a Zona Proibida, com o roteiro do Antônio Serra e a arte de Nicola Amari. E a arte do Nicola Amari, como bem dito no texto introdutório, melhora consideravelmente em relação às edições anteriores. Ele tem uma pegada bem Mike Mignola, não com a mesma qualidade, né, do americano, mas aqui ele consegue fazer uma arte competente. Então, a primeira e a segunda história desse terceiro volume, elas são contínuas, tá? Onde nós teremos aí o pastor Cal Scotus, que basicamente lidera diversos fiéis, fundamentalistas, pessoas fanáticas, e ele sequestra 2 pessoas, um senhor, que é um cientista, e uma garota chamada June. O Nathan Never ele é escalado para poder resgatar esses 2, só que eles estão numa zona proibida, é um local onde se a pessoa permanecer mais de 48 horas,
ela simplesmente vai ter que ficar lá para sempre, ela não pode mais sair desse local. É um ambiente todo contaminado, que teve mutações, e aí o Nathan Never vai se arriscar, né, para salvar esse homem e também a June, e para isso ele vai ter que lidar com os asseclas desse pastor que é um psicopata. Uma história realmente bem desenvolvida, que é inspirada inclusive em filmes do Joe Carpenter, entre outras obras. Uma condução realmente que deixa o leitor apreensivo, tem situações ali que envolvem uma questão de moralidade do personagem, um passado que também ele enfrentou mostrado lá nos primeiros volumes. Mas essas duas primeiras histórias você não precisa necessariamente ter lido as edições anteriores. Ainda que haja uma citação ou outra, algo que aconteceu lá atrás, você não vai ficar perdido dentro da história. Então realmente é bem legal essas duas primeiras histórias do personagem. E aí nós chegamos na terceira, que é Os Olhos de um Estranho, que é uma história com início, meio e fim. Essa história conta com o roteiro do Michel Imeda e a arte do Stefano Casini. Basicamente nós vamos ter uma investigação criminal onde mulheres começam a ser assassinadas e elas têm o mesmo perfil de vida, né? Tanto o perfil psicológico, são mais introspectivas, não tem muitas pessoas próximo delas, vivem sozinhas, não tem exatamente um par romântico, vivem de forma mais isolada e elas começam a morrer asfixiadas por um travesseiro. E aí começa essa investigação do Nathan Never para descobrir quem é o autor desses assassinatos. A arte bem bacana, tá? Geralmente, se pegarmos os primeiros volumes da série Nathan Never, os desenhistas não chamam exatamente muito a atenção, com uma exceção ou outra. Mas aqui você também percebe, além de uma melhora na qualidade do roteiro, né, um direcionamento melhor, você também percebe um trabalho artístico de maior qualidade. Uma trama também bem desenvolvida, sem ter, né, coelhos tirados da cartola. Não, tudo faz sentido dentro da história. Então realmente, galera, nós temos aqui o início da Era de Ouro do Nathan Never. E que nota que eu daria para essa publicação, se fosse fazer uma resenha separada dela? Eu daria aí uma nota 8,5 para esse material. Bom, galera, agora nós vamos para a Marvel Comics. Começando com a série do Immortal Thor, edições número 11 e 12, com roteiros de Al Ewing e agora com arte de Valentina Pini, que traz uma arte bem sofrível, ainda mais se comparar com o artista anterior que vinha trabalhando nessa série do Thor. Basicamente nessa história o Deus do Trovão vai reunir os seus irmãos, e tem irmãos ali que eu desconhecia, não sei se eles eventualmente apareceram dentro da cronologia do Thor ao longo desses 70 anos aí de publicação, como irmãos realmente do Deus do Trovão. Mas de qualquer forma vai ter ali uma galera, né? Odin passou o rodo em geral, inclusive a maior parte são de mães diferentes, né? Mas enfim. E o Tyr, que é o deus da guerra, ele acabou sendo sequestrado, sumiu do mapa. Então o Thor vai se reunir, né, com seus irmãos, inclusive com a Ângela, né, que foi incorporada ao universo Marvel, uma criação que surgiu lá na série do Spawn, criação de Neil Gaiman, mas enfim. E aí eles vão partir numa busca, tentando achar pistas, vestígios, né, da onde o Tyr pode ter passado. E eles vão parar numa outra dimensão, onde vão ter que lidar com o bisavô do Thor. Sério, galera, nós temos ali uma linhagem realmente muito grande do Deus do Trovão. Também não conhecia esse personagem, pelo menos não lembro dele ter aparecido aí nas últimas décadas, pelo menos não de forma relevante. Então vai mostrar basicamente esse arco de histórias que seria a busca por Tyr, o deus da guerra, né? A reunião ali dos irmãos filhos de Odin. Eu particularmente achei o roteiro bacaninha, legal, nada realmente tão interessante ou surpreendente, e uma arte realmente bem fraca que não me agradou nem um pouco. Agora nós vamos falar da série do Incrível Hulk, por Philip Kennedy Johnson, que basicamente é este mesmo run, mas aqui estão compiladas as edições 6 a 11. As que eu vou comentar com vocês são as edições 20 a 21, que foram lançadas lá nos Estados Unidos e que obviamente ainda não chegaram no Brasil, vão chegar também no formato encadernado.
Bom, basicamente nós vamos ter um arco que envolve lobisomens do universo Marvel e nós vamos ter a aparição do Werewolf by Night, né? Que já teve publicação, inclusive naquela coleção Marvel Terror. Nós tivemos histórias do Drácula e também, né, do Werewolf by Night. Assim, ele vai ter uma participação meio pontual na história, tentando auxiliar a Charlie, que acabou se tornando uma lobisomem, né? Ela fez uma reza por um deus antigo que estava ligado aí, né, aos lobisomens, enfim, e aí ela adquiriu esses poderes, ela também se transformou num monstro. E se você reparar, dentro dessa série aí, escrita pelo Philip Kennedy Johnson, que tem essa pegada mais de terror, ele vai trazer justamente esses personagens do nicho de terror da Marvel Comics. Nós já tivemos a participação do Homem-Coisa, do Motoqueiro Fantasma da Segunda Guerra Mundial, agora o Werewolf by Night, né, que seria o lobisomem da noite, enfim. E é uma trama simples que vai resolver o que se iniciou na edição número 19, com o Hulk conseguindo arrebentar aquelas correntes que estava aprisionando ele, porque ele basicamente seria dado para a Mãe dos Horrores, para que ela ressurgisse e tal. Ele consegue fugir ali do seu cativeiro, auxiliado pela Charlie, e agora a garota está toda empolgada, porque ela consegue se defender, também tem superpoderes ainda que monstruosos, né? E agora eles vão ter que lidar com o deus dos lobisomens, então vai ter porradaria, cenas mais escuras e sombrias, contando com a arte do Danny Years, que, galera, ainda que ele tenha melhorado um pouco, realmente não tem um estilo artístico que me agrada. É tudo muito distorcido, estilizado, não é uma arte que me chama a atenção. Mas, de qualquer forma, é uma finalização de arco de histórias ok, tá? Que envolve aí os lobisomens do universo Marvel. Vamos continuar acompanhando aí as publicações da série do Incrível Hulk, que são lançadas lá nos Estados Unidos e que, quando saírem também no formato encadernado, eu vou estar resenhando aqui para vocês, beleza? Então, basicamente é isso daí, galera. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esqueça de dar o seu like, compartilhar e ficamos até a próxima. Fui!